Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 124, cujo título é Não Falta. Vejamos a que se refere Emmanuel ao destacar as palavras de Jesus narradas por Marcos. No capítulo 8, no versículo 3, o evangelista Marcos nos narra as seguintes palavras de Jesus: E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então, vemos aí aquela passagem um pouco antes da multiplicação de pães e peixes, uma das duas, não é? Que acontecem. Os discípulos pedem a Jesus que dispensasse a multidão, porque estava ficando tarde. Jesus argumenta com eles que se ele os dispersasse, alguns desfaleceriam no caminho, pois tinham vindo de longe e não estavam alimentados. E aí que ele pergunta o que tende, né? E eles informam 5 pães, 2 peixes, e daí Jesus alimenta 5.000 pessoas. Vejamos então o que nos comenta Emmanuel sobre essa passagem, essa preocupação com a alimentação daqueles que foram buscá-lo. Repetindo o versículo: E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Emmanuel nos diz assim: a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino. Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Então, por mais que existam grupos ainda, pessoas e grupos no desvio, no erro e no crime, todas as comunidades na Terra têm seus núcleos religiosos. E Emmanuel continua dizendo: os próprios selvagens, no caso, né, os indígenas, aqui, não há na conotação selvagem uma ofensa à sociedade dos indígenas, não há. É apenas com relação, vamos dizer, à civilização judaico-cristã. É o parâmetro aqui. Por isso a questão dos selvagens, Kardec usa o mesmo termo. Então, os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente, de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas, porque sabemos que os indígenas eles têm essa conotação de Deus e as forças da natureza, não é? Como divindades. Continua Emmanuel: não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena até as catedrais das grandes metrópoles. Então, não há distinção. Isso é uma coisa importantíssima. Sempre há a nutrição da fé àqueles que procuram as instâncias superiores, que procuram Deus.
Emmanuel continua: nesses postos de socorro, da Taba até as catedrais das grandes metrópoles, nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Ou seja, é um processo. Eu vou na igreja, vou no templo, vou no culto, vou na casa espírita e trago de lá para o meu lar essas energias, essas forças, essas ideias iluminadas que nos ligam a Deus. Fazendo isso, eu vou com o tempo, com a ajuda da providência, trazendo isto para dentro do meu coração, me tornando cada vez mais o verdadeiro cristão que eu vim ser, que eu reencarnei para ser, para continuar trabalhando, me tornar. Porque estamos nesse processo de construção do homem de bem, que é sinônimo do verdadeiro espírita, que é sinônimo de verdadeiro cristão. Emmanuel, então, continua nos dizendo: pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Então, aqui ele faz essa comparação do alimento do espírito com as ideias religiosas, com as ideias de transcendência dos nossos desejos de nos ligarmos à paternidade divina. Então, que pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então, Emmanuel destaca essa atenção constante, invariável de Jesus para conosco, para com o nosso trilhar, com o nosso caminhar, com os nossos caminhos mesmo, não é? De buscarmos cada dia mais nos melhorarmos. Queremos e desejamos isso porque temos um desejo natural de paz em nós. Mas essa paz necessita ser construída. E a fonte desse alimento espiritual está sempre ao nosso alcance. Agora, século XXI, mais do que nunca, continuemos buscando, porque Jesus asseverou que aquele que busca acha, aquele que pede recebe, e aquele que bate na porta, ela se abrirá. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam no dia de hoje, Senhor, buscando em nós as nossas melhores respostas para o dia de hoje. Ajuda-nos a estarmos vigilantes, Senhor Jesus, a nos lembrarmos da prece. Ajuda-nos, Senhor, na perseverança e no bom ânimo. Abençoa, Jesus amado, nosso anjo guardião. Abençoa a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos, encarnados e desencarnados. Sustenta-nos em nossas lutas, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.